A mulher de cabelos brancos, olhar forte e voz tranquila se tornou em 2014 uma das mais influentes do mundo. Janet Yellen assumiu em fevereiro a presidência do poderoso Federal Reserve, o Banco Central americano. Um feito e tanto, é a primeira mulher a dirigir a instituição. Janet e seus colegas ditam o rumo da política monetária dos Estados Unidos, país que este ano deu sinais de que, enfim, a recuperação da economia está mais forte. Prova disso é que o Banco Central americano começou a diminuir os bilhões de dólares que injeta na economia desde a crise de 2008. Mas crescimento gera inflação, que leva ao aumento dos juros. O Fed está de olho nisso e o mercado financeiro especula que em 2015 poderá ocorrer aumento do juro básico da economia americana, atualmente perto de zero. Medida já adotada por bancos centrais dos chamados países emergentes. O ano definitivamente foi ruim para muitas nações que, alguns anos atrás, apresentavam forte crescimento enquanto as potências estavam em crise. Os BRICS, grupo formado por Brasil, China, Índia, África do Sul e Rússia, tiveram um desempenho abaixo do esperado na economia. Tanto que em 2014 receberam um incômodo rótulo de os 5 frágeis. Em comum, eles têm inflação em alta e moedas mais vulneráveis às mudanças na dinâmica da economia mundial. Até a China pisou no freio, embora ainda cresça acima de 7% ao ano. Enquanto alguns lutam contra a inflação, outros travam uma guerra para que os preços aumentem. É o que ocorre na zona do euro. A preocupação com a deflação tem motivo. Se o valor das mercadorias não sobe, os consumidores adiam as compras, as empresas vendem menos, demitem empregados e reduzem os salários. Tudo isso torna mais lenta a recuperação econômica. Para driblar esse problema, o Banco Central Europeu reduziu a taxa básica de juros para perto de zero e anunciou um plano de compra de dívida privada para estimular o mercado de crédito. O desemprego no bloco de moeda única ainda continua alto, principalmente na Grécia e na Espanha. Mas algumas nações atingidas pela chamada crise da dívida dão sinais de que já passaram pelo pior e fazem projeções mais otimistas para 2015. Já o Fundo Monetário Internacional mantém cautela. Para o FMI, o crescimento econômico global ainda inspira cuidados. Em um contexto marcado pela continuidade de tensões geopolíticas, estagnação de muitas economias desenvolvidas e desaceleração dos países emergentes, o fantasma da crise está por perto. Enquanto isso, na América do Sul, o calote voltou a rondar o governo argentino, que trava uma batalha contra os abutres. É assim que Cristina Kirchner e seus ministros chamam os fundos especulativos que não aceitaram participar da reestruturação da dívida. Os abutres recorreram a uma corte americana que obrigou o governo a pagar integralmente o valor dos papéis da dívida pública mais os juros. A quantia é equivalente a pouco mais de 3 bilhões de reais. A Argentina entrou em uma corrida contra o tempo para evitar o calote. No fim de junho, o país depositou mais de $1 bilhão em um banco de Nova York para pagar a parcela devida aos 93% de credores que aceitaram a renegociação. Mas a justiça americana suspendeu o pagamento. Em 30 de julho, venceu o prazo para que o governo argentino pagasse a parcela da dívida renegociada. Sem ter como entregar o dinheiro aos credores que aceitaram a reestruturação, o país entrou em calote técnico. Kirchner nega o default e sugeriu outro nome para descrever a situação. É o mais recente capítulo da longa história que começou em 2001, quando a Argentina deu um dos maiores calotes já registrados na história. A novela da dívida terá novos capítulos em 2015.